Neste vídeo irei olhar com vocês, meus amigos, principais pontos deste último resultado da Camil e também vou olhar a situação das ações. Então vamos começar com o lucro. O lucro teve uma queda de 57%, quase 60%, e a receita líquida chegou próximo dos 2 bilhões e 700. A Camil é uma empresa do setor de alimentos que atua com duas grandes divisões. Os alimentos de alto giro, são aqueles alimentos que saem mais, mas possuem margens menores, e aqueles alimentos de alto valor. Então aqui as margens da companhia são os melhores. Em relação à receita líquida, que é a base de tudo, a companhia teve, dependendo se é um comparativo anual ou com o trimestre anterior, entre estabilidade e alta de 6,6%. EBITDA, aí depende do comparativo. Em um comparativo caiu 10% e no outro trimestre subiu 9%. Então aqui, resultados mistos. E quando vamos pegar as tonelagens, a tonelada aqui, ó, a tonelagem da companhia, ela teve um crescimento entre 18% e 19%, o que mostra um resultado muito forte, principalmente puxado pelo desempenho do mercado internacional, que subiu entre 26% e 36%. Quando pegamos aqui o alto giro, o que você vai observar? Lá é que nós temos os grãos, arroz, açúcar, alto valor, biscoitos de tudo quanto é tipo, café, chás, não, é só café. Aí temos também as massas, né, segmento de massas, que a Camil ingressou recentemente. E quando vamos olhar os principais destaques por segmento, o que nós tivemos aqui? Ó? No Brasil, produção cresceu, o preço médio deu uma queda no comparativo anual, mas no trimestre subiu 16%, então resultados mistos. Preço do arroz, queda. Preço do açúcar, queda ou estabilidade, se pegarmos em relação a trimestre. Mas o feijão, por exemplo, preço subiu entre 35% e 45%. E 52%, desculpem. Vamos pegar produtos de alto valor, biscoitos, cafés. Nós temos aqui crescimento, entre crescimento e leve alta. Então, nada demais. Trigo, queda nos preços no comparativo anual, no trimestre alto, então bem estável assim. Internacional, aqui destaque forte. Só que os preços, ó, por quilo para baixo. Quando vamos olhar destaques financeiros, receita ficando relativamente estável, leve queda de 0,7%, EBITDA caiu 10% no comparativo dos trimestres, lucro bruto subiu, alta de 7,5%, e o lucro líquido despencou dos 66 para os 28 milhões no último resultado. Então veja que a margem líquida da Camil é muito pequena. Para uma receita de quase 2 bilhões e 700, a companhia dá um lucro líquido de 28 milhões. Então é uma margem líquida próximo do zero. Quando vamos olhar outros pontos, aqui lucro líquido em relação ao último trimestre, pelo menos em relação ao último trimestre, saiu de um lucro, quer dizer, de um prejuízo para um lucro. Então foi uma melhoria. Tinha um prejuízo de 40 milhões no final de 2025, agora em 2026 começou o ano com 28 milhões de lucro. Receita do mesmo jeito. Em relação ao quarto trimestre de 2025, alta de 6,5%. EBITDA para cima também, subindo 9%, e o lucro bruto subindo 9%. 9 não, 20%, mais do dobro dos 9% do EBITDA. E o que foi que pesou bastante no último resultado da Camil? Tem a ver justamente o que eu falei com vocês anteriormente. No momento em que eu gravo, a expectativa é que a taxa Selic termine o ano de 2026 no 14%. E isso bate justamente com essa grande queda que nós temos aqui no papel da Camil. A queda da Camil passou a acelerar justamente de abril para frente, quando a expectativa de inflação ficou maior, quando a Selic ela foi prevista acima dos 14%.
E o que é que você vai observar na alavancagem da Camil? É uma alavancagem bem elevada, dívida líquida sobre o EBITDA de 4,7 vezes, a maior alavancagem da companhia nos últimos 5 trimestres. Além disso, é o maior nível nominal de dívida líquida. A empresa terminou o último trimestre com 4 bilhões 214 milhões de dívida líquida, o que é uma capacidade aqui de pagamento bem comprometida diante, principalmente se pegarmos a questão de estarmos agora num cenário de juros elevados, meus amigos. Então, ficar de olhos abertos que a Camil está aqui com o seu maior nível de endividamento. E isso foi o que pesou bastante para a queda dessas ações nas últimas semanas. E em relação a essa queda de lucro, como vimos, pesou a questão do seu alto nível de alavancagem. Então, os analistas não estão assim com opiniões muito favoráveis, não. Quando pegamos o que desagradou o mercado, temos como ponto em comum o aumento das despesas, além do aumento do nível de endividamento da empresa. Agora, tudo está perdido no caso da Camil? Não. Temos esperanças de melhorias nos próximos meses. Apesar das preocupações de curto prazo, os analistas seguem acompanhando a evolução dos preços do arroz, considerado o principal fator para uma recuperação mais consistente do resultado da companhia. Segundo o BTG, por exemplo, a área plantada de arroz no Brasil caiu 14% na safra atual, resultando em uma queda de 13% na produção. Os preços do arroz já começaram a reagir, mas ainda permanecem baixos, de acordo com a produção lá estimada no Rio Grande do Sul, em torno de R$ 80 por saca. Em 2026, a média deve ficar em R$ 69 por saca, antes era previsto R$ 62. Dividendos. A Camil paga bons dividendos? Olha, ela não paga maus dividendos, não. Atualmente, a companhia tem um dividend yield próximo ali de 7%, negocia um PL de 7,6 vezes e um P sobre VP de 0,5. Histórico de pagamento de dividendos, como é que tá? Neste ano, a companhia fez 2 pagamentos. Datacom em fevereiro e Datacom em maio. No ano passado, foi mais ou menos nesta data. Teve Datacom de dividendos e juros sobre capital próprio em março e depois em junho. Depois tivemos pagamento em setembro de JCP e dividendos e posteriormente em dezembro. Então, em 2026, no momento em que eu gravo, a Camil deve anunciar mais 2 pagamentos de dividendos. Que data mais provável deve sair? Entre o final de agosto e o início de setembro, e o final de novembro e início de dezembro deste ano. Os analistas recomendam compra, recomendam venda na Camil. Como é que está a situação? Olha, meus amigos, a situação aqui está favoravelmente para os compradores. De 7 analistas, 5 recomendam compra, 1 manutenção e apenas 1 tem recomendação de venda. Preço-alvo médio desses analistas está lá nos R$ 7,50, potencial de valorização de mais de 70%. E o mais otimista tem um preço-alvo nos R$ 10, potencial de valorização ainda maior. Quando pegamos a cotação atual da Camil, nós vamos observar que entre o final de 2020 e o início de 2021, o papel tinha chegado a atingir ali os R$ 12,08, que por enquanto é a sua cotação máxima, mas no início de 2021 já estava ali na região dos R$ 9,50. Atualmente, Camil não está muito longe da sua cotação mínima histórica. Com os últimos acontecimentos, o papel se aproxima ainda mais desta cotação mínima. Então vamos ficar de olho agora na cotação da Camil. O que você tem que observar? Camil, por gráfico, é um papel que está em tendência de baixa. Graficamente, é uma tendência que o papel continua a cair. Ah, eu sou investidor de longo prazo, não gosto de olhar gráfico. Pronto. Então, se você não gosta de olhar gráfico, você tem que pelo menos consultar ele para saber se você está comprando quando o papel está esticado ou quando o papel está aqui embaixo. E para quem gosta ou não gosta de olhar gráfico, o ponto é o mesmo.
evitar comprar aqui em cima e procurar compras nessa parte de baixo. Ah, então eu posso vender minha casa e comprar das ações Camil? Eu não acho bom você fazer isso aí com nenhuma outra companhia, com nenhuma empresa, no caso. Quanto mais com a Camil, que, como nós vimos, é uma companhia que está com um nível de alavancagem muito elevado. Agora, pensando em dividendos, pensando em uma companhia que pode buscar regiões de preço mais acima, vale a pena dar uma olhadinha na Camil? A minha opinião vale. A Camil é uma empresa de referência no segmento em que ela atua, é uma gigante do setor e, como nós vimos, ela tem um dividend yield médio para bom, 7% de dividend yield no segmento industrial, não é nada mal. Desde a máxima do ano, ali na região dos R$7, acima dos R$7, o papel já acumula uma queda de mais de 40%. E para sua cotação mínima, que por enquanto está ali nos R$3,24, se puxarmos aqui projeção para baixo, para chegar lá, a Camil tem que cair 23%, certo? E para a máxima do ano, ela subiria aqui mais de 70%. E se formos pegar num prazo maior para renovar o seu topo histórico, para chegar lá no topo histórico, teríamos um potencial de valorização de mais de 185%. Então, é um papel que está bem longe das suas máximas. E você? O que você aguarda da Camil? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixa o seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.